O vídeo de hoje vai ser polêmico, com uma pegada de indireta e com certeza você vai se identificar. E talvez ele não seja para todo mundo, mas com certeza você que vive em um mundo corporativo ou trabalha em uma grande empresa e até deseja entrar para uma, precisa saber como lidar com pessoas sem conhecimento técnico que adoram dar aquele pitaco no seu trabalho. Hoje eu vou compartilhar com você uma situação que me ocorre rotineiramente. A maioria de vocês devem saber, mas para quem não sabe, além das atividades aqui no canal, eu sou engenheiro, trabalho em uma multinacional e lido no meu dia a dia com centenas de profissionais de diversas áreas diferentes. Área comercial, área de compras, gerenciamento e diretoria. E muitas vezes, dentro das discussões técnicas que temos dentro do desenvolvimento de um projeto, sempre vai ter aquela pessoa que vai dar um pitaco mirabolante, que na cabeça dela faz total sentido, mas que tecnicamente é muito pouco aplicável. E esse pitaco pode vir, por exemplo, de um diretor, uma pessoa que pode, de fato, interferir profundamente no andamento de atividades do dia a dia ou na forma como um projeto ou uma iniciativa pode ocorrer. Mas antes de seguirmos no vídeo, eu gostaria de inserir aqui o conceito de stakeholder, pois ele vai ser muito usado durante esse vídeo. Um stakeholder é, de forma simples, qualquer pessoa que tem interesse no resultado de um projeto ou sistema. Pode ser o dono da empresa que investiu dinheiro, o gerente de marketing que precisa vender o produto, o cliente final que vai usar o sistema, um investidor que quer retorno financeiro, ou até mesmo um colega de trabalho de outra área, cuja a atividade vai ser impactada pela sua atividade. A palavra vem do inglês e significa literalmente aquele que tem uma participação na aposta. Os stakeholders são aqueles que se importam com o sucesso ou fracasso do que está sendo construído, porque eles sentem o impacto direto das decisões técnicas que você toma. Por isso, lidar bem com essas pessoas é tão importante quanto dominar a engenharia em si. E, em muitas vezes, esses stakeholders não têm necessariamente o mesmo conhecimento técnico que você. Pensa, por exemplo, onde você faz parte de um corpo de desenvolvimento de um novo produto, mas tem que gerenciar as expectativas do gerente de marketing, que é quem vai criar toda a campanha de venda do produto. Então, nessas situações onde os stakeholders dão certos pitacos no desenvolvimento de alguma atividade, é uma das situações mais comuns e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras no mundo da engenharia, do direito, da saúde e do desenvolvimento de produtos. Lidar com stakeholders que possuem opiniões fortes, mas pouca base técnica, exige mais do que apenas conhecimento de cálculo, leis ou farmacologia. Exige uma habilidade refinada de diplomacia e tradução de conceitos. Muitas vezes, o que parece uma interferência indevida é, na verdade, uma manifestação de preocupação com o sucesso do negócio. E o nosso papel é canalizar essa energia para o lugar certo. Mas por que pessoas sem base técnica se sentem tão confiantes em opinar sobre detalhes profundos de design e execução? A resposta geralmente reside na visibilidade do resultado final. Para um stakeholder, o projeto é aquilo que ele vê ou o resultado financeiro que ele gera. Ele não enxerga as camadas de segurança, a conformidade normativa ou a integridade estrutural dos processos. Quando eles opinam com força, geralmente estão tentando proteger o investimento ou a experiência do usuário final, mas fazem isso usando as ferramentas que conhecem. O conflito surge quando a solução proposta por eles ignora as leis da física, da lógica processual
ou das restrições regulatórias e de orçamento. Entender que essa opinião forte nasce de uma responsabilidade sobre o projeto é o primeiro passo para transformar um adversário em um aliado estratégico. Antes de começar a despejar termos técnicos para provar que o stakeholder está errado, precisamos praticar a escuta ativa. Mas o que significa ouvir de verdade em um ambiente profissional de alta responsabilidade? Significa identificar a necessidade real por trás de uma sugestão tecnicamente inviável. Se um diretor insiste que o projeto deve ser entregue com prazos e padrões de qualidades irreais, ele pode não entender de fluxos de trabalho ou de conformidade técnica, mas ele entende que o mercado exige agilidade e confiança. Ao ouvir atentamente e validar as preocupações dele, você estabelece uma base de confiança. Ao invés de dizer isso é impossível, você pode dizer, por exemplo, eu entendo que a conformidade e agilidade são cruciais para o sucesso, mas meu objetivo é garantir que o projeto suporte essa expectativa com segurança. Isso muda a dinâmica da conversa de um embate técnico para uma colaboração em prol de um objetivo comum. Mas como podemos transformar essa escuta em uma ferramenta de convencimento sem parecer que estamos apenas cedendo? O segredo está em parafrasear e aprofundar. Quando o stakeholder der uma opinião técnica equivocada, tente extrair o valor de negócio daquela fala. Pergunte: se implementarmos essa mudança, qual é o principal benefício que você espera ver na ponta final? Muitas vezes, ao tentar explicar o benefício, o próprio stakeholder percebe as lacunas na lógica ou fornece a você a informação necessária para propor uma alternativa técnica que atenda ao desejo dele de forma correta. A escuta ativa desarma a defensiva do interlocutor, pois ele se sente compreendido e respeitado e abre caminho para que ele aceite a sua autoridade técnica nos passos seguintes. Uma vez estabelecido o respeito mútuo, entra em cena a educação gentil. O grande erro de muitos profissionais é tentar explicar problemas complexos usando jargões que apenas confundem quem não é da área. Mas como explicar a importância de uma etapa crítica de validação ou de uma fundação estrutural para quem quer só ver o resultado pronto? A resposta está nas analogias. Pense no projeto como a construção de uma edificação. O stakeholder é o proprietário que quer mudar a planta no meio da execução. Se ele quer adicionar novos andares sem reforçar os alicerces, a estrutura inteira vai entrar em colapso. Usar exemplos do cotidiano retira a barreira do tecniquez e permite que o stakeholder visualize as consequências de suas decisões de forma tangível. Mas existe um limite entre simplificar e ser condescendente. A educação gentil deve ser informativa, não professoral. Você deve tratar o stakeholder como alguém inteligente, que apenas não possui as mesmas ferramentas de trabalho que você. Ao explicar que alterar esse protocolo agora é como tentar mudar os alicerces de uma casa com um telhado já pronto, você está dando a ele uma visão clara do risco e do custo. Isso ajuda a criar um vocabulário comum. Com o tempo, você perceberá que os próprios stakeholders começarão a usar suas analogias para explicar o projeto para outras pessoas, o que é um sinal claro de que o conhecimento foi absorvido e que eles agora entendem as restrições técnicas que você enfrenta. Todo design de projeto, por mais técnico que seja, serve a um propósito maior: gerar valor. Mas o que acontece quando os objetivos do negócio e as necessidades técnicas parecem entrar em rota de colisão? É aqui que o profissional precisa se tornar um estrategista. Stakeholders sem conhecimento técnico falam a língua do dinheiro, do tempo e do risco. Se você precisa de 2 semanas para revisar um protocolo técnico ou para testar a segurança de um procedimento, não apresente isso como uma necessidade técnica.
apresente como uma redução de risco de falha catastrófica, que poderia custar o dobro do orçamento no futuro. Quando você conecta a decisão técnica ao impacto financeiro ou à experiência do usuário, a resistência do stakeholder diminui drasticamente. E como manter esse alinhamento quando as pressões por prazos curtos ignoram a qualidade do sistema? A transparência sobre o débito técnico é fundamental. Explique que escolher o caminho mais curto agora é como fazer um empréstimo com juros altíssimos. Você resolve o problema hoje, mas pagará muito mais caro amanhã. Ao apresentar as opções como escolhas de negócio, como podemos lançar agora com risco X ou lançar em 2 semanas com segurança Y, você devolve a responsabilidade da decisão para o stakeholder, mas com base em dados reais fornecidos por você. Isso transforma a opinião forte dele em uma decisão informada, o que é muito mais saudável para o projeto ao longo prazo. Em qualquer profissão técnica, raramente existe uma solução perfeita. O que existe são trocas ou trade-offs. Mas como saber o que é negociável e o que é uma linha vermelha que não podemos cruzar? O compromisso inteligente envolve identificar áreas onde a opinião do stakeholder pode ser acatada sem comprometer a integridade do projeto. Se ele insiste em uma estética específica ou em uma funcionalidade que não afeta a segurança ou a performance estrutural, ceder nesses pontos pode ser uma excelente estratégia política. Isso mostra que você é flexível e que você valoriza a visão dele. No entanto, em questões de segurança, estabilidade e ética profissional, o especialista deve ser firme, sempre fundamentando suas posições nos riscos que o stakeholder deseja evitar. Mas de que forma podemos dizer não sem encerrar o diálogo? O segredo é o não. Mas, em vez de simplesmente negar uma solicitação perigosa, ofereça uma alternativa que atinja o mesmo objetivo de forma segura. Se o stakeholder quer pular uma etapa de certificação ou auditoria para obter um resultado imediato, o que pode ser um risco de conformidade ou segurança, você pode propor a realização de uma entrega parcial validada ou um relatório preliminar baseado em dados já seguros. Você atende à necessidade de informação dele sem comprometer a integridade do sistema. Uma das razões pelas quais stakeholders têm opiniões fortes é o desejo de sentir que possuem controle sobre o que está sendo construído. Mas como envolver o stakeholder de forma que ele agregue valor sem atrapalhar o processo técnico? A solução é a facilitação de propriedade. Envolva o stakeholder em decisões onde a expertise dele é superior à sua, como na definição de prioridades ou no uso do entendimento de perfil do cliente. Quando eles se sentem donos das decisões estratégicas, tendem a confiar mais nas suas decisões técnicas. Crie rituais de demonstração onde o progresso é mostrado de forma clara, celebrando as conquistas que eles ajudaram a definir. Isso cria um ambiente de parceria, em vez de uma relação nós contra eles. E como manter essa harmonia ao longo de todo o ciclo de vida do projeto? A resposta é a transparência contínua. Não esconda os problemas técnicos esperando que eles se resolvam sozinhos. Se um desafio surgir, comunique-o cedo. Explique as opções e mostre como você está trabalhando para resolver. A falta de informação é o que alimenta a ansiedade e as opiniões fortes e infundadas dos stakeholders. Quando eles sabem o que está acontecendo, mesmo que sejam notícias ruins, eles se sentem parte do time e parte da solução. A transparência constrói uma reputação de integridade para você e, no mundo da engenharia, a sua credibilidade é o ativo mais valioso para garantir que, na próxima reunião, sua voz técnica seja o que realmente define o rumo do sistema. Lidar com pessoas é, muitas vezes, mais complexo do que lidar com máquinas ou processos. Mas é essa integração que permite que grandes projetos
saiam do papel. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está curioso para saber mais sobre os cursos que recomendamos, acesse o QR Code ou o link na descrição do vídeo para ter acesso a várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial em sua carreira. E você, já teve que lidar como um stakeholder que queria mudar todo o seu projeto sem entender nada da parte técnica? Como você resolveu essa situação? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos trocar experiências sobre como a excelência técnica e a comunicação podem caminhar juntas. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.